Bom dia, gente. Vamos começar a aula aqui. Vamos orar para começar a aula, pedindo que Deus ajude a gente nesse estudo sobre liderança, que a gente possa estar aprendendo e sendo mais parecido com Ele. Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar mais Sua Palavra e aprendermos mais contigo. Entendemos, ó Pai, que no processo de sermos uma igreja saudável, precisamos entender que precisamos primeiro passar por Ti, entender o que o Senhor fala e o que o Senhor espera de nós, ó Pai. E também sempre confiando que aquilo que o Senhor fala é sempre o melhor para nós e sempre o que é correto, que realmente nos fará feliz, mas ao mesmo tempo irá Te glorificar acima de tudo, Pai. Levando o Seu nome para todas as pessoas, para todos os povos que precisam ainda Te escutar. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Gente, falar de liderança. Bom dia. Tema comum, né? E acho que é um tema até muito corporativo hoje em dia, né? Porque hoje em dia acho que fica temático essa questão de processo de liderança, o que é um bom líder, o que ele faz, quais são os modos de um bom líder, modelos de um bom líder que tem no dia a dia, né? Então, eu coloquei no grupo a pergunta lá sobre o que o mundo diz sobre liderança, tá? Alguém pensou, alguém tem alguma ideia ou já estudou sobre isso? O mundo diz que liderança é influência. Então você tem que influenciar pessoas e se você influenciar, você é um líder. Você é uma pessoa que vale a pena ser seguida. Que vale a pena, né? Isso. Então você precisa merecer para ser seguido, né? Você tem que ser bom para ser seguido. Ou seja, se alguém te segue, automaticamente você se acha bom. Tem que ter um conhecimento do que ele vai liderar. Um conhecimento, né? Conhecimento da matéria. É muito comum a gente pensar em líderes como pessoas que têm doutorado, mestrado, pessoas de grande inteligência ou que, por exemplo, deram certo na vida, né? Então é um CEO de uma empresa que tem milhões de dólares e é multimilionário, coisa do tipo, né? Empreendedor, cara que faz o que ninguém faz. Exatamente. Então vai nessa ideia. E o que a Bíblia diz sobre liderança? Agora pegou, né? Cadê? Não, eu não gosto de falar apesar da oportunidade. Amigo, você que chegou. O que a Bíblia diz sobre liderança, cara? Eu vou embora aqui. Bom dia. Bom, eu acho que responsabilidade. Responsabilidade. Bom exemplo. Significa que o líder tem que ter responsabilidade ou que quem é líder É responsável. é líder porque é responsável? Tem que ter responsabilidade. Mas também é Tem verdade. líder irresponsável. Então tem líder Ele responsável. tem que ter, não necessariamente ele tem. Ele tem. É verdade, tem líder Não, que tem é líder irresponsável. responsável, isso é verdade. Mas a Bíblia não diz pra gente não ser responsável. Isso para ser responsável. Pra ser responsável. Eu acho que a Bíblia deixa claro que liderança é serviço. Serviço. Não é influência e não é Um poder, trabalho, então. não é status. Liderança é serviço. Assim como outras coisas são serviço também, né? Liderança é uma delas. Não é mudança de cargo. Não. Você vai pra lá. Uhum. Amém. Como diz a palavra, aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. Sim. É comum a gente pensar muito na liderança como algo corporativo, né? Olhando a Bíblia. Então a gente vê histórias como Josué, onde tem gente que acha que Josué era melhor do que Caleb, só porque ele foi escolhido por Moisés em ser líder, e não tem nada a ver. É um processo do qual Deus guia e uns são e outros não são. Então a gente às vezes tem que parar dessa cultura nossa, né, de pensar em cargo, aquela pessoa que é mais inteligente, aquela pessoa que é o melhor funcionário vai ser líder no futuro. Não necessariamente isso. Nem sempre. Nem sempre. E pensando até mesmo nisso, às vezes o seu dom não é liderança. Às vezes o seu dom é, sabe, ser alguém que está junto na igreja e serve de outras maneiras. Você não é obrigado a ser líder. Exato.
Ninguém é obrigado a ser líder. Ninguém é obrigado. Deus chamou alguns para ser líderes. E nem eles mesmos, às vezes são líderes que se entendem como líderes. Então, às vezes é um cara que não queria, mas vê aquela necessidade e se põe, sabe? E Deus ajuda capacita nesses momentos. E a autoridade é algo ruim? Hoje em dia é bem comum falar desse tema, né? Mas não é algo que foi delegado por Deus. Sim, totalmente. A autoridade ela é vital para a estrutura criacional, né? Se não tiver autoridade, e a gente vê quando ela não é reconhecida. Sim. Quando ela não é reconhecida tem problema, quando não há tem problema, mas a autoridade em si no termo bíblico não é ruim. Até porque biblicamente ela é completa. Fora da Bíblia ela não é completa. Ela geralmente foca em um ponto só. Geralmente a gente vê muita pessoa na autoridade, a gente pensa num ditador, né? Que manda alguma coisa e nem sempre é uma coisa boa. E às vezes mas nos casos é ruim, né? A pessoa que manda, às vezes não é um ditador, mas é um mandão. Tipo, o que ele faz é mandar. Porque ele pode mandar e você não, então ele manda só. Ele não tem autoridade, né? Acho que a separação entre autoridade e essa responsabilidade, entre uma autoridade derivada de um cargo e uma autoridade conquistada, ela é totalmente diferente. Totalmente. E a Bíblia deixa isso claro, mas nas empresas e outras estruturas não. O dono é dono e pronto, e acabou. Na igreja o líder não é líder e pronto, ele é líder porque Deus colocou, ele é líder com outros líderes. É muito diverso. Um processo mais longo. É muito diferente. Assim. Não, e é meio doido porque a gente às vezes liga muito a autoridade por merecimento. Sim. Sendo que na verdade é uma coisa que é do cargo. Por exemplo, Deus é Deus porque ele é. Não tem porquê eu tentar entender o porquê que eu tenho que obedecer ele. Não, obedeço a Deus porque ele merece. Ele merece, essa é a realidade. Só que a gente dá porque tem que dar a submissão a ele. Porque ele é a autoridade na minha vida. E a gente às vezes cai muito nessa questão de por consequência. Então, às vezes um dos muitos problemas que a gente acaba tendo é achar que uma autoridade, ela só é autoridade por uma consequência de vida e tudo mais. E a gente às vezes esquece de lembrar que às vezes essa pessoa é um pecador e pode errar. Então às vezes é aquele líder de tal ministério ou de EP que em algum momento errou. E aí, por conta desse erro, a autoridade dele já perdeu na sua vida. Isso, na verdade não, é um processo natural. Então todo pastor, líder, em algum momento ele vai errar. E é natural do que ele errando, ou se espera, né, que ele errando, ele vá lá e peça perdão, se conserte nesse momento, né? Só que a autoridade dele não uma hora foi colocada em xeque. Ele sempre foi autoridade na nossa vida e vai continuar sendo. Se fosse assim, né, a gente ia ter que ter pais trocados toda semana, todo dia, porque se perdeu a autoridade de pai e mãe, etc., já não serve mais, tem que começar do zero. Não faz sentido. Não, e pra mim é um pouco comum, que eu sou professor de escola, né? Essa questão de autoridade é bem difícil, assim. Então é aluno que acha que o professor é igual ao pai, então, às vezes acha que as mesmas como pode dizer, artimanhas que ele faz para enganar o pai vai dar certo com o professor, e achando que tem que merecer para ter autoridade com ele. É algo difícil de se lidar hoje em dia, né? Vamos lá. Ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus criou o homem para ser parecido com ele e representado. Essa é a principal ideia de autoridade. Deus é a autoridade na nossa vida, e por sermos imagem e semelhança dele, a gente transparece Deus. Então, é como se a ideia das estátuas antigas que os próprios reis faziam, o faraó fazia, era colocar a imagem dele para que eles vissem a autoridade dele naquela cidade ou naquele local. Então, só que pessoas fazem com uma estátua, Deus faz com pessoas, seres vivos, onde cada pessoa ela é a imagem e a semelhança de Deus, ela representa Deus. Nesse processo de representar, ela reflete um bom governo sobre a terra, tendo um modelo de autoridade e liderança para observar, que é o próprio Deus.
Então a gente tem o próprio Deus que a gente reflete e a gente busca sempre refletir. Só que nesse processo de refletir, a gente tem um pecado que distorce tudo e é por isso que a gente cada dia tem que buscar o próprio Deus para que essa imagem distorcida a gente consiga representá-lo bem. Mas isso vai muito da sua dependência com Deus, porque no final das contas quem vai fazer isso em nós é Deus, não é por mérito nosso ou por esforço próprio, né? Dúvida aqui? Então essa questão de autoridade é algo natural que o ser humano tem por representar Deus. Vamos lá, por que as pessoas rejeitam o exercício de autoridade? Por que a gente tem problema hoje em dia com autoridade? Esses problemas agora hoje em dia, né? Hoje em dia tem problema com policial, porque ele é autoridade, ou por político, porque ele é autoridade. Que tipo de problema? Às vezes não queremos obedecer mesmo. Uma questão de desobediência mesmo, né? Rebeldia. Só quer ser independente, ou quer mesmo. Quer ser independente. Uhum. O que mais? Você quer pensar em algo? É uma forma de rejeitar a Deus, né? Quando você rejeita as autoridades, você está... e o não cristão, ele faz isso, né? Então, por exemplo, no corpo, a pessoa que mutila o corpo, que deforma o corpo, que diz que o sexo biológico que ela tem não é como ela se sente, ela está indo contra Deus, que determinou os limites. Você não Só escolhe, que, né? como todas as outras coisas, tudo que pareça autoridade, ela vai querer rejeitar, porque no final ela está atacando Deus. Então, é fruto da própria pecaminosidade que cada um tem, e que aqueles que são não cristãos não têm condição, De não entender. têm vida para entender a realidade do mundo e a autoridade de Deus, né? Sim. Eles estão mortos em pecados e pronto. Agora o cristão, ele tem, mas ele ainda assim pode ter um sistema de pensamento pecaminoso, fruto da Vida, né? sua vida pregressa, do seu próprio pecado, que sem perceber rejeita a autoridade em algumas áreas ou em várias áreas. Então eu acho que tem uma grande diferença do incrédulo para o cristão, mas ainda assim há cristãos que não conseguem entender a questão da autoridade. E aí ela sofre, né? Essa pessoa vai sofrer, vai lutar contra e no final vai aprender, porque Deus não vai desistir dela. Então, Sim, ó. mesmo sofrendo muito, alguma hora ela Alguma hora vai aprender. a gente espera, né? Por favor. Mas é bem isso, né, gente? Eu acho que, de certa forma, a rebeldia, o pecado nosso vai fazendo com que a gente rejeite. E infelizmente é um processo natural nosso e cada vez mais é piorando à medida que passa, né? Então, a gente hoje em dia, a gente vê muito vou dizer, um retrocesso para a época de juízes, né? Onde cada um faz o que quer, cada um segue quem quer e isso vai ficando muito problema. E tudo isso, na época de juízes, era uma rejeição da autoridade de Deus e é o que acontece hoje em dia. As pessoas rejeitam autoridades e quando Deus não é o foco, assim, digamos que, da vida de todo mundo, considerando o Brasil um país democrático, laico, né? A partir do momento que todo mundo começa a rejeitar a autoridade que é posta pelo próprio país, cada um vai seguir quem quer, o que quer e vai ficando cada vez pior. Vamos lá. Você já serviu debaixo de um bom líder? Como que foi? Um bom chefe de trabalho, ou alguém na igreja? É ruim, assim? Só pra entender. Não, é bom, a diferença é uma experiência diferente, entendeu? Já teve líder ruim? Já, a gente teve líder ruim. Eu trabalhei numa empresa que ela vendia apartamentos do Hotel Ibis. E os donos eram dois irmãos. Um era mais incluso, então não tinha muito contato com os funcionários. O outro, ele era ativamente ali no meio comercial. E aí ele gritava bastante. Nossa. Com as moças, entendeu? Fazia brincadeiras completamente Estranhas. inadequadas. Então. E como é que foi a diferença de um bom líder? Com
completamente diferente, assim como é um relacionamento com quem é cristão e quem não é cristão, é diferente. Claro que existem amigos que não são cristãos, mas ainda assim um relacionamento diferente. Sim. Alguém mais? Eu acho que o bom líder, ele teme a Deus. Eu acho que não tem como ser um bom líder sem temer a Deus. O Deus das Escrituras, né? Pode até não ser um cristão, mas ele tem que ter uma matriz cristã, entendendo que mal é mal, basicamente o que é bom, o que deve ser recompensado. Porque a gente vê o fruto da cultura que líderes não cristãos, não convertidos, com uma matriz de pensamento cristã, que entende, como a Bíblia diz, mais ou menos, isso é ruim, isso é bom. Então ele tem alguns limites que permitem que ele consiga, mesmo sem ser cristão, agir mais próximo daquilo que é correto. Sim. Então, assim, isso é fruto da graça comum de Deus, que mantém as estruturas, né? Mas um líder cristão, ele vai além. O líder cristão te ama, os outros não têm que te amar. Sim. Então, ponto. Isso daí já marca divisória. O líder cristão tem que te amar, ou seja, amar não como sentimento, né? Mas ele tem que ter um compromisso com o seu bem. Mesmo que você não entenda. Você não precisa entender, às vezes. Mas, vamos lá, aí a dúvida que fica. Ter um compromisso com o seu bem significa que em algum momento ele não vai te demitir? Claro que vai te demitir. Às vezes o seu bem é te demitir. Só que ele vai verbalizar e vai deixar de maneira transparente para você. Ó, isso não é bom para você por causa disso e disso e disso. Ou você não está sendo bom para isso, mas ele não vai te desqualificar. Sim. Ele não vai te diminuir. Ele vai falar, ó, são tarefas e necessidades. Às vezes elas se encontram e às vezes elas se desencontram. E não vai te desqualificar por isso. Pensando no trabalho, até na igreja mesmo. Às vezes um líder que fala, não é pra você essa área. Por A mais B, você tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo isso? Então, sinta-se livre para não estar aqui. Processo natural. Pessoas que cantam mal, que não sabem escrever, não podem estar em algumas áreas que demandam cantar bem ou escrever bem. Então, é simples. Não quer dizer que você não pode melhorar. Mas hoje você não resolve aquela situação que você está proposto. Dúvida? Alguém? Vamos lá então. Vamos lá, Paulo e Timóteo, vamos ver o texto de Filipenses 1 e 2. Comecei a ler já. Alguém pode ler para mim já? O texto de Filipenses? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Isso, Paulo aqui, ele fala de dois exemplos de liderança, claro, que é o bispo e é o diácono, tá? E a gente vai tratar cada um deles aqui. Primeiro o diácono, tá? A introdução de diácono foi feita lá em Atos 6, devido à necessidade de dar comidas, a distribuição de comidas para viúvas. Então, nesse processo foi escolhido diáconos que pudessem suprir a necessidade, dado que os apóstolos estavam no processo de ensino da igreja, desse cuidado com a igreja. Eles entendiam que não seria bom largar esse processo de ensino. Então, esse processo de ensino deveria continuar, mas que precisava de gente para essa distribuição de comidas e outras coisas materiais. Então, nesse processo foi escolhido pessoas como, por exemplo, Filipe e Estevão, que foram lá escolhidos entre eles para que fossem diáconos e servos e ministros. Então, a ideia de Paulo do diácono é essa ideia de servo, de ministro de Cristo, tá? É bem essa ideia aí, tá? Vamos lá. E eram todos líderes. Aptos. Já reconhecidos pela igreja, né? Exatamente. Porque às vezes pode pensar assim, eles não eram bons igual os apóstolos, então colocou o time B para poder servir as mesas. É bem põe o time reserva ali. Exatamente. Não, eles não são time A, mas resolve. Coloca pra jogar eles. Não, são pessoas aptas. É o segundinho. Não.
É pessoas exemplares. O texto é bem claro de falar. Vamos ler lá? Fica mais fácil. Alguém abre Atos 6, do 1 ao 7. Aqui, quem achou pode ler, por favor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, Proselito de Antíoco. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nesse processo foi algo que eles escolheram pessoas que, no versículo 3, eles falam: homens respeitados, cheios de espírito e sabedoria, e nós nos encarregaremos desse serviço. Então, eram pessoas, não era o time reserva, eram pessoas aptas, muito envolventes na igreja, cheios de espírito. Então, pessoas muito bem qualificadas, que poderiam até mesmo ensinar. Sim. Certo? Então, quem pode ser diácono? No texto de 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, ele põe uma lista de coisas. Eu vou só ler o versículo 8, onde ele põe bem claro que é: da mesma forma que os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso e nem se deixar conduzir pela ganância. 9. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. E o 10. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Vou ler até o 10, tá? Então, um processo natural, onde vê uma pessoa da qual ela é qualificada, sendo uma pessoa realmente cheia de espírito, e a gente vai vendo conforme o tempo passa, né? Então não é algo que a pessoa acabou de chegar na igreja e você vai escolher para diácono. Não dá. Você tem que ter um processo de conhecer a pessoa e a pessoa se envolver, porque é algo natural. Se essa pessoa é apta a ser diácono, é natural que ela vai querer se envolver, ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre presente na igreja, na vida da igreja. E a igreja vai reconhecer. Exatamente. Uma das dificuldades que às vezes as pessoas têm em relação à nossa igreja é que os processos tendem a ser cada vez mais claros. Uhum. E a gente não beneficia pessoa que veio da denominação A ou B. E Exato. algumas pessoas de outras igrejas batistas às vezes ficam frustradas, porque falam: eu sou batista, a igreja é batista, e então eu não precisaria fazer uma classe de integração porque é batista. Aí a gente fala: você é batista, mas você é qual batista? Que existem milhões de batistas Batista hoje. renovado, e ainda assim, o que você crê enquanto batista? Uhum. Porque a gente fala tranquilamente, você pode crer errado. E nós queremos que você tenha certeza, e nós tenhamos certeza de que o que a gente fala e o que você entende é a mesma coisa. Então não deveria ser visto com maus olhos querer cuidar de você e da igreja. E aí as pessoas mudam, falam: nossa, é verdade. Por quê? Porque, querendo ou não, a mentalidade de status, de quem tem que passar por processo seletivo é quem está começando na vida. Que acabou eu de já converter. cheguei lá. Então eu falei: se eu já fui diácono ou líder em outra igreja, então não significa nada aqui. Uhum. Porque você não foi líder nesta igreja. Sim. Esta igreja não te reconhece. Então o processo é igual para todo mundo, ele é justo para todo mundo.
Não tem essa de privilegiados que chegam e cortam caminho, Isso. de nomeação por ser amigo de alguém e tal, como existe no mundo lá fora. Um exemplo disso foi o processo até do próprio pastor Oscar no começo, né? Ele Sim. chegou, virou um membro normal, passou um tempo, Serviu. depois é que ele começou a pegar mais atividades, e depois que ele virou pastor mesmo. Acho que até demorou um processo de 1 ou 2 anos, né? Pra ele virar pastor na igreja. Então não é algo assim instantâneo, né? Só porque ele era pastor também. E é um cargo sem seminário, sabe? Um processo natural que a gente tem que ver, né? Em outras palavras, quando ele fala disso, é de cristãos maduros na fé e na vida. Então, por exemplo, essa questão de diácono, é muito importante que ela seja uma pessoa madura na fé, bem, sabe muito da palavra, mas também na vida. Não dá para colocar um adolescente para ser diácono, por mais que ele seja maduro na fé. Mas é algo que essa pessoa precisa entender de um processo natural, tá? Então, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus, tá? Então é algo importante na vida da igreja. Eles são autoridade, mas são pessoas que cuidam mais dessa parte material, em prol de ajudar a igreja nisso. Então é aquela pessoa que sabe que tem gente precisando de cesta básica, vai lá, se organiza, leva e ajuda essa pessoa. Nesse processo é óbvio que ela se envolve com a pessoa e tem a oportunidade de caminhar às vezes com ela, mas o trabalho maior dela é essa parte material, para que os pastores possam ter mais liberdade em ter mais espaço para discipulado, ensino e visitação, evangelização e tudo mais, tá? Então é muito importante que a escolha de diácono seja muito bem feita e muito bem organizada, para que um diácono, que é uma pessoa que serve não só como um líder na igreja, mas também alguém para essa parte material, não venha a ser um problema para a igreja. Porque seria muito fácil colocar um diácono serve para ajudar, virar um problema quando ele tem alguns problemas, sei lá, com a igreja, e isso envolve alguns fofoca e vai dando mais problema do que ajuda o resto do ministério da igreja, né? Fora a gestão de recursos financeiros. Exatamente. Né? Então a pessoa tem que saber organizar as coisas para poder distribuir certinho, né? Não pode ser alguém... E não só as cestas básicas, mas uma igreja que eu fiz parte, eles começou pela diaconia, né? Eu tenho bastante contato. Tinha 2 senhoras idosas, não sei, uma delas era viúva, abandonada pelos filhos, que moravam num casebre caindo aos pedaços. Anos isso. E a igreja nunca se atentou para resolver o problema. Ela simplesmente dava paliativos, ajudava e tal. Mas aí Deus tocou alguns diáconos e falou, não, vamos resolver o problema. E eles foram e reformaram a casa dessas 2 senhoras, foram atrás de documentação, orientação jurídica, primeiro para saber se a casa era delas mesmo, como é que estava. Uhum. E se esforçaram na igreja, procuraram outras igrejas parceiras e reformaram a casa dessas senhoras, dando dignidade para elas. Sim. Tipo, se você vê as fotos das condições de vida que elas tinham, é surreal. É assim, é triste, é miserável. Entendi. Tipo, tinha um teto, tinha uma estrutura mínima, mas era péssimo. Uhum. E aí é engraçado como a igreja foi chamada para responder isso, e respondeu bem. Uhum. E a alegria da igreja no processo de resolver, tudo começou com os diáconos que estavam visitando e suprindo necessidades, que decidiram se movimentar e movimentaram a igreja. Sim. Então, como uma liderança correta, com a visão correta, ajuda a igreja a cumprir o que tem que cumprir. Porque pode ajudar um monte de gente, mas qual é a ajuda certa para a pessoa certa no momento certo? É aí onde os diáconos são cheios do Espírito Santo e de sabedoria para saber, né? É bacana isso. Vamos lá. Pastores. O outro lá que fala de anciãos, bispos, né? Pastores ou anciãos indicam a maturidade que a pessoa deve ter. Bispo ou supervisor, algumas versões está assim, tá? Aponta para a posição de supervisão e liderança.
Tá, eu sendo bem sincero, dar essa aula aqui, falar de pastor é um pouco assim, difícil um pouco pra mim. Porque eu quero ser pastor, então quando eu vejo esses textos, eu sempre fico estudando e eu me acho assim, inapto pra poder falar. Às vezes eu acho que tem que ser alguém que já é pra poder falar dessas coisas. Mas é bacana pra gente lembrar que assim, o pastor, ele mostra o trabalho de nutrir e proteger as ovelhas de Cristo. Esse é o trabalho do pastor. Os presbíteros, junto com os pastores, envolvem nessa parte tanto de supervisão, na liderança, de ensino, de evangelismo na igreja, de discipulado na vida da igreja toda, tá? Então, nesse processo, a igreja deve procurar uma liderança que seja, em primeiro lugar, qualificada. A gente não deve se atentar, por exemplo, a questões de pastores que só porque eles têm mais like, mais seguidores no Instagram, ou eles são pessoas que são ótimas em oratória, só que elas não são qualificadas nem um pouco na ensino da palavra de Deus. Então, nesse processo, 1 Timóteo fala isso, mas vamos ler lá em Tito 1, 6 e 9, sobre as qualificações de um pastor, ou presbítero, no caso também, né? Alguém pode ler para mim? 6, 7, 8 e 9. 6 a 9 ou 6 e 9? 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A vida seria muito mais fácil na vida da igreja se as pessoas se atentassem a textos como esses na escolha de um pastor. Porque essa é uma lista grande em que a gente tem que estar bem claro de observar na vida de um presbítero se ele realmente é assim nessa vida. Porque é natural, às vezes, a gente, a necessidade de ter um pastor, a necessidade de ter mais presbíteros, a gente não se atentar a essas qualificações e simplesmente colocar qualquer um, e às vezes esse ministério, essa igreja acaba deteriorando devido a uma pessoa que não estava qualificada. Ou às vezes aquela pessoa até tem um interesse nesse cargo, mas ela ainda não está preparada às vezes. E às vezes põe essa pessoa num lugar que, como é que pode dizer? Queima ela e joga fora depois. Pula etapas. Então é um processo bem importante, tá? Segunda coisa, uma liderança plural. É muito bom e é muito necessário que não seja só uma pessoa. É muito comum na cultura brasileira ter um pastor que seja um só, né? E ele faz tudo, né? Tem o pastor que vai visita, tem o pastor que discipula, o pastor que às vezes o pastor até faz louvor. E é duro ver isso, porque você precisa de mais gente para ajudar, porque ninguém consegue lidar com tudo. Então é muito comum hoje em dia, tem aqueles pastores que estão sofrendo aquela questão de burnout, né? Por quê? Porque é o pastor que faz tudo, é o pastor que está sempre envolvido com as outras coisas, não tem presbíteros que ajudem ele e às vezes nem tem diáconos que possam ajudar ele na questão material de simplesmente levar uma caixa de suprimento, de, como é que fala? Cesta básica para a pessoa, ou se atentar a essas necessidades que o Mário falou da vida de outras pessoas. Porque não dá, uma pessoa só não consegue fazer tudo. Ele é a imagem e semelhança de... Nem é bom. Tipo, às vezes a gente pensa, uma pessoa não dá conta, e talvez a gente pense, não, dá sim. Mas não foi feito para ser assim. Uma pessoa forte. Mesmo que dê, tá errado, porque Deus não quer que seja assim. Às vezes a gente acaba usando uma régua de medir bem estranha, né? Tipo assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus, mas aí quando Deus mostra a vontade dele, eu discordo. E Deus, ele quer uma liderança plural porque é bom, porque ele quer e pronto. Então não é por falta de capacidade de um indivíduo ou de dois e tal, mas é porque é bom, porque a liderança plural é boa
Porque nenhuma pessoa tem o monopólio, ele é o único que tem o Espírito Santo. Sim. Então, se mais pessoas são cheias do Espírito Santo e de sabedoria, né, usando o que a gente já falou, quando tiver uma decisão, não vai ser apenas uma pessoa pensando da parte dela, Sim. mas vão ser várias pessoas conectadas a várias outras pessoas buscando aquilo que é melhor para a igreja. Então, de todas as maneiras que a gente olhe, uma liderança plural, ela é o melhor para a igreja. Só que ela é a mais difícil, porque demanda muito mais processo de alinhamento. Porque várias cabeças pensando junto é muito mais difícil também, né? Sim. Então a gente tende a muito, às vezes, pensar, nossa, quanto mais gente é mais difícil, né? Então vamos deixar uma pessoa só que fica mais fácil. Vai dar conta. Mas às vezes é muito problema, né? Porque o que acontece? Quando eu penso na questão de plural, a primeira coisa que vem à cabeça é na questão, o pastor, ele ainda é pecador, igual a gente. Então nesse processo de plural ter mais gente, ajuda que nessa ideia do dia a dia da vida dele, essas pessoas que às vezes vão estar mais próximas dele, vão poder às vezes orientar ele, exortar ele. Coisa que às vezes um membro às vezes não veria e às vezes ou passaria muito despercebido. Então com lideranças plurais, essa questão do fato do pastor ser um pecador ajudaria muito na vida dele. Além de que às vezes essa pessoa ela não tem todas as respostas para todos os assuntos. E às vezes tem um presbítero do qual ele trabalha, ele é executivo, tem uma empresa própria. E às vezes o pastor precisa definir umas decisões de construção. Ele não vai saber lidar com essas decisões. Mas nesse processo tem um presbítero que sabe lidar com essas coisas. Às vezes com auditoria, sabe, de organização, de planejamento, e ele gosta disso. Então isso vai ser até mais natural entre essa pluralidade de liderança, que cada um, com seus dons e talentos, consiga fazer bem para a igreja. Então quando tem essa pluralidade, a igreja cresce muito mais. E é natural isso, porque quando a gente pensa na igreja primitiva, os apóstolos, não era só um apóstolo, eram vários entre eles que ensinavam, discipulavam. Eles precisam de muitas pessoas para estar junto, e também de muitos diáconos, tanto que quando foi escolhido foram 7 homens, não foi um só. Então pluralidade é algo importante, deve ser perseguido na igreja. Terceira coisa, capacitadora, tá? Então, nesse processo de pluralidade, eu preciso entender que eu preciso capacitar para que eu tenha maior pluralidade de liderança, para que nesse processo de igreja outras pessoas sejam aptas a exercer a liderança, ou até mesmo os próprios membros sejam aptos no seu dia a dia em servirem melhor e bem, como também na evangelização das pessoas de fora, porque evangelização não é papel só do pastor, é de todos os cristãos. Só que eu preciso também entender que às vezes não é todo cristão que entende e sabe, ou às vezes vem de uma igreja que ensinou de um jeito que às vezes é totalmente errado. E eu preciso capacitar os outros de forma que eles sejam aptos, não só na vida cristã deles, para que eles cresçam em maturidade, mas também que eles sejam aptos a evangelizar as pessoas de fora. E a capacitação vai até a morte. Não acaba não. Então, quando a gente pensa numa igreja, né, eu acho engraçado que convivendo com pessoas mais velhas, não está fora da curva, né? Mas geralmente pessoas mais velhas cansam de aprender e não querem mais aprender. Sim. Não é um exemplo para nós, né? De uma pessoa mais velha que está aprendendo sempre. Os dados são maiores, mas está há anos na igreja, mas tem vontade de aprender. Sim. Às vezes nós somos muito arrogantes e olhando para a membresia ao longo do tempo, né? De quando eu me convertia 17 anos atrás para cá, parece que as pessoas estão chegando cada vez mais arrogantes, cada vez mais cheias de si, achando que não precisam ser capacitadas. Sim. Elas precisam de uma ajudinha. Não, eu só quero uma ajudinha para arrumar meu casamento aqui, arrumar a criação uma de filhos. Fórmula mágica ali. Só uma ajudinha, assim, não, me dá um livro. Não precisa andar comigo, ir na minha casa e ver como eu vivo. É só uma ajudinha aqui e ali que eu me viro, faça você mesmo, né? Então eu me viro. E aí a gente esquece que a capacitação que Deus dá para a igreja através dos pastores e da liderança é até a morte. Sim. Você vai sendo pastoreado e cuidando de outras
outras pessoas até a morte. Nunca vai chegar um momento em que você não vai precisar que outros te sirvam, que você não vai poder servir outros ou não vai querer. Porque não é o coração que Deus nos deu, é de servir e ser servido. É engraçado isso porque, tipo assim, eu percebo nessas atitudes dessas pessoas que elas não entenderam, acho que quase nada do que vai ser o céu, se eu pensar nisso. Porque a capacitação é algo que a gente estuda sempre Deus e vai buscando cada vez mais, a gente nunca chega a um fim. E o céu vai ser isso. Você vai sempre estar lá com Deus, desfrutando dele e aprendendo mais dele. Então se essa pessoa não quer aqui aprender dele, como é que vai querer lá no céu isso? Então, sabe, o céu vai ser mais um inferno para essa pessoa, se eu pensar nessa ideia. Então, esse processo de capacitação é muito importante, porque é algo que vai levar para a vida toda. E é algo que sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a crescer, sempre tem algo às vezes até repensar e estudar sobre, né? Então, nesse processo é importante que a liderança da igreja ela sempre busque capacitação. Por mais que às vezes sejam temas, vamos dizer assim, eu já sei, já vi isso na outra igreja, eu já li isso no livro, é importante que você se capacite e sempre busque crescer mais e mais, certo? Então o papel deles é aperfeiçoar, treinar e equipar os santos, a igreja, né? Então esse é o papel dos pastores, presbíteros, bispos aí, né? Então, o que acha de uma igreja ter mais de um pastor? O que você acha? Sem ser o Mário, né? Que já falou muito. Ele até falou um pouco sobre isso. E o que ele falou? O que você acha? O que você acha? Concorda? Discorda? Não é, mas é por causa do tema do slide anterior. É bom que tenha pluralidade, né? Você já viu uma igreja que só tem um pastor já? Um pastor só? É. Já alguém mais já foi viu uma igreja que só tem um pastor? Eu já fui uma, era difícil, mano. É difícil porque às vezes o pastor às vezes tá errado, às vezes dá problema, ou às vezes cai tudo sobre o pastor e ele não é Deus que é onisciente, onipresente, né? Então é algo que é sempre bom ter mais de um pastor na igreja. Se ele tá certo e todo mundo acha que ele tá errado, é um problema. Se ele tá errado e todo mundo acha que ele tá errado, certo. É um problema. Então é difícil. Vamos lá. Como algumas igrejas veem o pastor? Primeiro, eu já vi muitos aqui, tá? Como um provedor de serviços espirituais, tá? É o cara que faz tudo, que é quando a gente fala de um pastor só. Ele vai prover tudo que você precisa, discipulado, aula, culto bom, você vai gostar, ele vai estar presente na sua casa. E aí você acaba desgastando o cara, porque na verdade o que você está fazendo é só um consumismo barato, onde você quer uma pessoa que te ajude e às vezes te agrade. Ou até mesmo resolva os seus problemas de casa que você precisa resolver, mas você nunca está apto a querer crescer e a querer servir na igreja. Então às vezes você só quer alguém que te provê serviços espirituais e você larga a mão dele quando você achar que não precisa mais. O diretor executivo, um CEO, onde ele é uma pessoa que organiza as coisas, tá às vezes longe de você e que vai te cobrar certas demandas e no dia a dia. Isso aqui está sendo muito comum hoje em dia, até de pensando no que é ser um pastor em algumas igrejas. Então tem igreja que acha que o pastor precisa ser que nem um CEO, onde ele está separado às vezes de muitos membros, onde ele está só com um grupo seleto de líderes, onde ele discipula, cuida, ensina, e ele não faz presente na vida dos outros, e os outros é que vão fazer o resto para ele. Sendo que na verdade não é bem assim que funciona. Mas e também é algo natural que ele exija de você como um membro algo que às vezes nem Deus espera de que você faça, sabe? Então ele exige, às vezes, como é que pode dizer, horas de ministério trabalhadas no mês, na semana. Exemplo, assim, coisas básicas, tá? Ou um treinador, que é algo que o livro até traz como a ideia correta. De que o pastor, na verdade, ele é aquela pessoa que vai estar junto com você, te treinando, te capacitando, te aperfeiçoando, andando com você lado a lado, para que você cresça junto, sirva com ele e para a igreja toda também, de modo que todos cresçam em harmonia, tá? Então a gente tem muito cuidado nessa ideia de que, sim, o pastor ele provê serviços espirituais, isso é uma verdade,
mas ele não é aquele provedor do qual você recebe e joga fora quando você não precisa mais. Sim, ele é um diretor executivo no sentido de organização, de estar apto a organizar tudo, de modo que todos os membros estejam bem presentes e que todos sim estejam servindo. É natural que a gente espere que, se você é um cristão e foi tocado pelo Espírito Santo, é natural que você vá servir, porque é algo natural de você ser imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus e entendo que Deus me salvou, por isso é natural que eu vou começar a espelhar a Jesus, que era servo. Então, quando eu tenho esse cuidado de ver como os membros estão, como um diretor executivo, não é errado, porque eu preciso saber como está esse cara. Porque talvez tenha alguma coisa errada lá, preciso visitar ele, preciso saber como é que está a vida dessa pessoa, será que ela está com algum problema. Então é natural essa cobrança, né? Porque é uma vez de mão dupla, da mesma forma que o pastor provê serviços espirituais, que são dons que Deus deu para ele, para que possa edificar a igreja, é natural que ele também espere que você cresça nesse processo. Porque se você não está crescendo, algo está errado. Ou ele está ensinando errado, ou você está com alguma coisa errada na sua vida. Nessa ideia do treinador, dessa pessoa que se faz próxima a você, de cuidado e tudo mais, tá? Vamos lá, nisso a gente começa a chegar nas implicações para a igreja, tá? Que é o seguinte, alguém pode ler para mim, tá? Projetor? A maneira como os membros da igreja aceitam ou rejeitam seus líderes tem um efeito direto sobre as possibilidades de um ministério fiel e sobre a saúde da igreja. Exatamente. Então, nesse processo, a gente precisa ter muito bem claro a escolha dos líderes e esperar deles fidelidade com Deus, certo? Então, primeira coisa, a gente precisa compreender o nosso papel como membro, de manter o púlpito fiel. A igreja, ela não é um sistema democrático, ela é um sistema congregacional do qual Deus é aquele que define o que é certo e o que é errado, e nós simplesmente seguimos, submetemos as coisas dele. E o processo de liderança na igreja faz com que pessoas, líderes que buscam a Deus vão escolher outros líderes. É um processo natural da igreja, onde o membro às vezes só tem um papel de simplesmente compreender se essa pessoa ela realmente está sendo correta, se ela está vivendo de forma vivendo a vida cristã como ela se deve viver, e conhecer ele, porque eu preciso ter muito cuidado nessas escolhas de pastores para não escolher um falso mestre. E é papel do membro dizer essas coisas. Talvez a liderança da igreja não vai ver tudo, e você às vezes vai num dia, vai jogar bola com a pessoa e vai ver que essa pessoa ela é arrogante, brava e tudo mais, e já é algo que já é inato essa pessoa, já. Por mais que seja um jogo de futebol, mas revela muito do coração da pessoa, às vezes certas coisas que a gente vê no dia a dia, situações do dia a dia, né? Então, você como membro tem todo esse papel de querer o púlpito fiel. Lá em 2 João vai falar bem isso, dessa questão de manter e de não receber falsos mestres em suas casas. Então, e essa parte do receber significa ter comunhão. Sim. Só que não ter comunhão não é a solução, porque às vezes é o que algumas pessoas fazem. Para eu não ter responsabilidade, eu não vou me aproximar. Porque se eu não ver, Deus não vai me cobrar. E aí, tipo, a pessoa acha que consegue enganar Deus, porque ela tá se enganando. Ela fala assim: não, Deus, o senhor não pode me cobrar se eu não souber. Mas você já tá demonstrando que sabe o que tem que fazer. Sabe fazer, não faz nada. Já tá errado. Então você tem sua responsabilidade nessa parte. Segunda coisa, a nossa submissão aos pastores e líderes, de modo que o ministério deles seja uma alegria e não um fardo. E tá aí uma dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque a gente falou antes, a autoridade é uma coisa difícil pra gente aceitar, porque é algo que envolve pecado nosso na nossa vida. Então é natural que nós, como pecadores, tenhamos dificuldade em ter submissão sobre os líderes e pastores. Talvez não de primeiro momento, mas talvez em algum momento, quando às vezes o seu pastor e líder erra, e às vezes ele vai lá, pede perdão, se retrata. Às vezes para você isso não resolve. É como se fosse assim: ele pediu perdão só por pedir perdão.
porque tem que pedir, mas não porque não foi de verdade, não senti. Mas não, na verdade o seu processo é submissão. E é muito comum na igreja aquela coisa de tipo assim, quando você não quer submissão com o seu pastor, você até mesmo tá lá junto, mas tá tipo assim, torcendo pra dar errado, sabe? A pessoa tá lá tipo assim, eu sei que vai dar errado, sabe? E tá lá torcendo pra dar errado, jogando contra e não quer ajudar, não quer fazer parte desse processo. E essa alegria que é de estar na igreja vira um fardo, vira algo maçante, onde o próprio pastor, o líder e as pessoas em volta vão começar a achar isso algo que não é de Deus, não vem de Deus e realmente não vem de Deus. E começa até mesmo a procurar outras igrejas e tudo mais, tá? Então a gente tem que entender que o pastor ele tem sim sua importância em ser fiel, mas a gente como membro também tem importância em ser fiel a Deus, em submeter as lideranças que Deus colocou na nossa vida, né? Tem gente que curte dificultar. Parece que o esporte dela é trazer problema para os líderes. Tipo, ela não consegue ficar bem um minuto. Ela está sempre com um problema, ela está sempre sobrecarregada, ela está sempre pesando os líderes, buscando deles algo que eles não podem dar, eles não são Deus. Exatamente. E aí isso torna um fardo mesmo, né? Tira a alegria. A gente está no processo agora de sucessão pastoral e é muito importante a gente entender que, por exemplo, o Oscar e os líderes aí não é o Domingos. E nunca vai ser o Domingos. Jamais na vida. Nem o Domingos era o Domingos quando chegou aqui. Nem o Domingos era o Domingos quando chegou aqui. Teve um processo de crescimento na vida. E a nossa submissão a eles tem que estar pronta, porque Deus colocou eles lá. Talvez eles vão ter um processo de crescimento, de amadurecimento, ou às vezes vai ser uma coisa diferente do que era, porque são pessoas diferentes, às vezes realidades diferentes no contexto da igreja que for ser, e nosso papel é submissão. E votar, no caso. Votar na Assembleia. Você pode não votar, você pode votar e perguntar. Só que até essa questão de mas depois votar, que já votou e a igreja tomou uma decisão, aí acabou. Você tem até a decisão, depois que tomou a decisão. Mas eu até falo na questão de votar, porque assim, a sua votação do não tem que ter uma justificativa de embasamento bíblico. Não deve ser tipo, não gosto dele porque ele é de outra cidade, ele não é de Ribeirão, sabe? Essas coisas assim que às vezes tem, sabe? De gente que acha que coisas bobas, sabe? Desabonam a pessoa, sabe? Pessoais. Porque é que a gente falou, não é uma coisa democrática do que eu acho, do que eu penso. É algo que é pautado na palavra de Deus. Eu até queria falar um pouco nisso, porque tipo assim, isso é uma questão de que às vezes a gente tenta levar para a igreja. Porque existe muito aquela pauta de hoje em defesa da democracia. Eu entendo essa questão, mas eu preciso lembrar que a democracia não é um processo, não é aquilo que agrada a Deus no sentido integralmente. O que agrada a Deus é quando Deus é colocado sobre o topo e tudo que ele fala e tudo que ele manda é aquilo que eu vou obedecer acima de tudo. Então, teocracia é o que eu devo buscar e é o que a igreja deve buscar o tempo todo. Onde Deus é aquilo que é a palavra final, Deus é o meu embasamento e Deus é aquilo que me dá alegria no dia a dia. Então, nesse processo é que vai dar alegria à igreja e tanto aos pastores também. Tá? Eu posso discordar de coisas dele e é natural e eu tenho o meu direito de discordar de certas decisões, mas a minha submissão não é negociável, é algo que eu tenho que fazer, ponto. Tá? Então, perguntas: quais são formas práticas que membros dificultam a vida do pastor? Talvez seja um pouco prático, assim, se alguém não quiser falar porque acha que é algo que você fez, ou tudo bem, viu? Quem tem um exemplo aí? Às vezes, quando a pessoa tem o pastor como Deus, depois ela buscar Deus, ter um relacionamento, ela vai achar que o pastor é substituto. Exatamente. Dificulta muito mesmo. Porque aí tudo que o pastor fala tem que ser certo, ou tem que satisfazer a pessoa também. Ser mais que o pastor. Às vezes querer ser mais que o pastor. É que as pessoas olham o cargo do pastor como algo que
traz mais importância, né? Como se essa pessoa fosse mais importante para Deus do que ela mesma, né? Só porque ela é pastor, né? Então isso dá uns problemas, crescer maior. Ou como se o pastor fosse sempre solucionar o problema. Exatamente. Do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer também. Às vezes ele até fala a solução do problema, né? Assim, como é que tá a sua vida com Deus? Você olha ler a Bíblia? Aí a pessoa fala, não, entendi. Tipo, coisas simples, mas que às vezes a pessoa não quer, sabe? Ela quer uma fórmula, assim, tipo, faz isso, isso e isso, vai dar certo. Toma um chá de gengibre com alho que vai resolver o seu problema. E quais são formas práticas que membros tornam o ministério pastoral uma alegria? Poxa, pra coisa ruim foi fácil falar. Coisa boa. Eu creio que é quando o pastor vê sua igreja crescendo no conhecimento de Cristo, Sim. no relacionamento, com a palavra. Então, isso, na prática, na vida da pessoa, isso é uma alegria. O que mais? Acho que envolvimento. Envolvimento. Tem que pensar em mais? Como ele vê as coisas do trabalho que ele vem desenvolvendo, vem fluindo. Né? Ver o trabalho fluir, né? Pessoas. Crescendo. Né? Acho que tem uma coisa assim que me parece que a pastor deve ser uma alegria imensa ver, assim como não ver, né? Deve ser uma tristeza grande, que é quando os irmãos não se tratam como irmãos, assim, de se resolver, sabe? Tive um problema entre o irmão com o irmão e eu não busco resolver entre eles. Isso dificulta às vezes o trabalho, porque você como um cristão tem um papel de resolver esse problema entre eles, desse processo de disciplina, porque o que muitas vezes acontece, tive um problema com o irmão, vou falar com o pastor resolveu meu problema com o outro irmão. E isso vai dificultando a vida, porque era coisa tão simples que os dois podiam conversar entre eles e já se resolver logo, porque é bobo, coisas dia a dia. E é desobediência, né? Porque desobediência. Mateus 18 tem um padrão bem claro. Uhum. E não deve ser levado a terceiros, seja o pastor ou qualquer outro, se você não fez o que Deus manda você fazer. E o que Deus manda você fazer é assumir sua responsabilidade. Vai e assume e faz. Agora, se chegar no ponto de que não deu de jeito nenhum, aí sim vai chegar na liderança da igreja e o pastor está envolvido nisso. Isso vai ser natural, isso vai ser um processo tranquilo. Mas agora o problema é quando a pessoa fica pastor, fulano postou isso. Pastor, fulano tá fazendo tal coisa. Pastor, fulano tá ali. Sabe, essas fofocas que mais dá trabalho. Aí o pastor fala, por que você não vai lá, fala com ele lá? Aí o pastor precisa ir lá e fala com a pessoa, sabe? E coisas simples que entre irmãos poderiam se ajudar e resolver esses problemas. De você ver uma necessidade de alguém, vai lá você e ajuda essa pessoa nessa necessidade. Sim, você tem esse papel como seu irmão, às vezes de avisar a diaconia de uma necessidade de um bem material de alguém. Mas ao mesmo tempo você também tem que entender seu papel como irmão dessa pessoa de estar pronto a ajudar ela quando ela precisar também. Certo? Então é uma mudança de apartamento de alguém. Você como um membro irmão de Cristo, vá lá, ajuda essa pessoa na mudança de apartamento, né? Então, uma conclusão em claro é Efésios 4,16, que dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então a gente como igreja, no processo de uma igreja saudável, a gente tem que entender que eu preciso de líderes fiéis a Deus, que buscam crescer, que buscam querer sempre agradar e glorificar a Deus, seja na diaconia, seja nos presbitérios, seja no pastorado, de forma que todo o corpo unido se ajude, cresça e busque cada vez mais ser parecido com Cristo. A igreja ela só vai ser saudável
na medida que todos os membros entendem esse processo. Não é algo separado onde algumas pessoas que fazem essa classe entendem, o que infelizmente às vezes acontece. É um processo que toda igreja, seja alguém que não está aqui, como quem está lá, às vezes no louvor, outra parte do ministério da igreja, precisa entender que você, como membro da igreja, tem seu papel de querer com que os líderes sejam fiéis, de esperar que os líderes sejam fiéis e busquem agradar a Deus, e os líderes também devem estar prontos a aperfeiçoar, ao cuidado deles e o treinamento dos membros e no discipulado, que às vezes é uma das coisas que muito pesa, porque vamos combinar aqui, a nossa cultura hoje é muito corrida. Às vezes a gente tende a querer colocar outras prioridades acima daquilo que é de Deus. E você, como líder ou como cristão, você tem que entender que Deus é a prioridade máxima na sua vida. E você, como membro, tem a sua responsabilidade. Você deve cumpri-la, tá? Então, como uma igreja cresce em saúde? Então, o livro traz essa resposta lá, eu achei sensacional, tá? Quando todo o corpo, todos os membros bem ajustados e consolidados, pelo auxílio dos ministros da palavra, fazem sua parte e cumprem seu ministério, então haverá edificação. Essa igreja vai refletir ao mundo a autoridade geradora de vida de Deus, tá? Então, quando a gente viver isso, uma igreja saudável, é nisso que a gente vai refletir Deus, é isso que vai mostrar quem realmente Deus é para o mundo, tá? Dúvidas, questões, angústias? Era essa a matéria de liderança. Alguém ficou com alguma dúvida ou algo a acrescentar? Algo que você achou interessante? Algo diferente que você viu? Então é isso, gente.